like you ever felt. Are you listening? Damn. Shalom, shalom. Tô aqui com meu amigo, né? Jasso. A gente é amigo mais de uns 23 anos, 25 anos, né? É mais, né? Mais. E conheci parte do Evangelho através da vida dele, né? Ele era do Ministério de Música, né? É um grande músico, meu baixista, né? Toca outros instrumentos também. Eu toco baixo, bateria, guitarra, violão, e a gente vai tudo de tentar, corda, né? Tudo que tem corda, tu tá percussão, essas coisas também não, né? Percussão toca também, Percussão. a gente vai tocando. O pai dele é pastor, né? Isso. Graças a Deus a família abençoada, a irmã dele é uma grande levita. Sim. Né? Louva muito, a voz é muito boa. E assim, família toda no Evangelho, né? E eu conheci muito do Evangelho através da vida dele. E hoje ele está congregando com uma igreja, né? E aí o formato da igreja dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Trouxe ele aqui para trazer uma luz sobre, né, como ele crê no Evangelho e como ele tem vivido, né? Como os irmãos dele, nossos irmãos, né, que congregam junto com ele, estão instituindo o reino, né, aqui na terra. E assim, hoje eu tenho ele como um grande pastor, um homem de Deus. E a gente vai bater um papo hoje sobre a igreja, né? E o tema é esse, igreja. A gente vai botar pra frente, já quer iniciar falando alguma coisa, né? Quer falar com a galera, quer deixar algum recado. De bronca. Aqui no Rio, agora no Brasil, aqui é boa tarde, mas eu creio que esse vídeo aqui vai chegar até do outro lado do mundo, né? Ô, glória. Tô dando até bom dia pra você. Já tá dentro, né? Fica lá. Queria agradecer, né, o Robson, primeiramente, né, por esse espaço aqui, que está tendo essa importância que é propagar a palavra do Senhor através de vídeos, né? Porque lá atrás a gente não via essa facilidade, hoje a gente consegue ver essa facilidade em poder gravar um vídeo, como eu falei aqui, poder levar isso aqui até para o outro lado do mundo. Queria estar agradecendo por esse espaço, queria estar dando a graça e paz para todos vocês e que em todo esse ambiente aqui, em todo esse momento, que o Senhor possa estar nos conduzindo. A gente faz aqui do jeito que a gente tem, né? É bem simples, mas o importante eu sempre digo aqui nos vídeos que não é o visual, né? Cenário, isso nem é a palavra, o importante é Jesus também, né? Que ele cresce e a gente diminui, né, Jason? Também, com certeza. Tenta dar a melhor qualidade possível dentro dos nossos recursos aqui que a gente tem em mãos. Sim. Mas eu creio que vai atingir o propósito. Também. Então, o que você acredita sobre igreja, né? O que, tipo assim, defina a igreja aqui na sua visão, pode ser teológica, visão pessoal, igreja para você. Sim. Entendo que igreja, né, quando a gente traz lá do grego, né, o original do grego, a gente diz que ek, né, que é chamados, e eklésia, para fora, ou fora, né, são duas palavras distintas que se unem dizendo chamados para fora. Isso. Então, eu entendo que a igreja é isso, né? Assim, a visão que nós temos, daqui a pouco eu acho que a gente vai entrar nesse assunto aqui, é uma igreja que a gente reúne em torno de Jesus Cristo, né? Entendendo que o sumo sacerdote, que é Cristo, né? E ele deixou para nós algo importante, que foi o próprio testemunho, que é a sua palavra. Então, entendo que a igreja não vou dizer que é o corpo de Cristo, mas sim está introduzida no corpo de Cristo, né? E nós somos um no mundo inteiro, entende? Diz que nós fomos enxertados, né? Sim, enxertados no corpo. Então porque muitas das vezes as pessoas entendem que nós somos o corpo de Cristo, mas isso acaba sendo algo um pouco, acho que não vou usar o nome correto para você. Não é bem proporcional à visão, né? A visão, porque não temos como ter o corpo de Cristo, mas sim fazer parte dele. Sim. Então a igreja, né, foi incluída no corpo de Cristo, né, ali na morte dele, ali na cruz. Eu lembro quando tu fala assim, enxertado, né, fazendo parte. Lembro do texto que fala que
que aqueles que faziam parte, foram instituídos, que era os judeus e tal, que era para eles não se pra gente não se vangloriar, né? Porque a gente foi enxertado, porque eles eram já, era para eles, então assim, vocês foram enxertados, se não me engano é na videira, né? Na videira e tal. Então, mas não se vanglorie, porque né, a gente pode acabar sendo cortado. Com certeza. Se a gente não se, né, se a gente não produzir, a palavra diz que pode ser podado ou cortado, né? Depende do que fizermos. Melhor que possamos ser podados, né? Que cresce mais forte. Sim. De algum jeito vai tomar tesourada. Você explica como, né? Verdade. Deixa eu te falar, Varão. E você sabe o porquê, né? Eu tenho aqui e tal, eu sei. Mas assim, eu quero. Chamados para fora de quê? Esse chamado para fora de quê? Você tem noção disso? Ou você tem uma outra visão? Fala, pode ir à vontade. Respondendo isso, ser chamado para fora de quê? Nós entendemos que você está sendo chamado para fora de um sistema religioso, sendo chamado para fora de um pecado, porque é interessante, né, que acho que eu estava conversando esses dias, acho que até com o Robson mesmo, porque Cristo ele morreu na cruz e teve um momento ali que ele até clamou: Pai, por que você se afastou de mim? Eu estou dizendo essas palavras assim, mas... Não, conjecturando aqui nas nossas palavras. Isso, Então por que você se afastou de mim? Porque foi um período que Jesus estava levando todo o pecado sobre si. E aonde o pecado está, Deus não habita. Então, santo, né? Isso. Então foi um período que o pecado, ele estava levando o pecado sobre si. Então assim, trazendo para essa parte dos chamados para fora, é isso, ser chamado para fora de um pecado, ser chamado para fora de um sistema religioso, ser chamado para fora para propagar a palavra, não entendendo que o que? Quatro paredes, ou então algo que me veste, vai ser ali que Cristo vai me usar de uma certa forma, mas sim ser chamado para propagar para fora. Mas quando a gente fala para fora, simplesmente até a pessoa que está do meu lado aqui. E pode lembrar até o ID, né? Sim, o ID, pregar todo mundo, né? Então assim, eu entendo que ser chamado para fora é isso, é você propagar o Evangelho e você ser chamado para fora de um sistema religioso, enfim, em coisas que te afastam do verdadeiro, da essência de Cristo. Tu sabe que eu estou estudando um pouco mais sobre o hebraico e tal, né? O grego não é muito o meu forte não, às vezes eu pego e assim, eu estava dando uma lida que a palavra que foi usada lá é eclésia, né? E a gente vai ver lá em Deuteronômio, em várias outras partes, carral no original. E o carral era o quê? Quando Moisés ia até o Senhor, e aí ele falava com Deus e ele tinha que trazer as recomendações para o povo, né? As diretrizes para o povo. E o carral era isso, era você, quando chamava a assembleia, para saírem das suas barracas, lá da sua habitação, virem para fora, né? Para escutarem o que Deus tinha a falar. Então assim, dentro desse contexto que você está falando, né? Sair de um contexto, né, que você deu e ir a um outro contexto, tipo assim, eram chamados para fora de um sistema, para fora dessa área de conforto, zona de conforto, para irem até onde Deus queria falar. Então eu creio que a igreja você ser chamado para fora da sua zona de conforto, do sistema, de tudo isso, para ir escutar o que Deus tem a falar, né? Agora não mais através de um homem, mas sim do sumo sacerdote que é Cristo, né? E rasgou o véu, agora a gente escuta com clareza, né? Direto, pode vir ao Pai. Acesso livre. Isso, glória a Deus. Tá, vamos lá. Dentro desse contexto, eu queria que você explicasse hoje, né? Se você sabe quem fundou esse sistema que você está hoje congregando. Eu falo congregação porque depois você vai explicar aos irmãos, os irmãos vão entender qual é o sistema que vocês estão usando de reunião para adorar o Senhor, né? Para palestrar sobre Deus e aprender mais dele. Sim. Gente, se vocês escutarem barulho aqui, o pessoal está passando da escola, então automaticamente vocês vão ouvir criança falando aqui. Mas fica ligado. Então assim, onde começou, com quem começou, pelo menos agora o pessoal que está, né, te introduzindo e tal, fala um pouco sobre esse sistema que você está... eclésia, né? Essa igreja que você está fazendo parte. Seria bom, não sei se tem tempo, pode ficar à vontade. Da história
no caso dessa história, porque até você conhece, é bom a gente estar falando sobre essa história da igreja, né? Sim. Porque nós entendemos, nós seguimos essa doutrina da palavra. Nós entendemos que a igreja, né, começou lá em Atos 2, né? Não sei se vocês lembram, lá em Atos 2:42, onde eles dizem que os cristãos eles devem perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos, que é a palavra, né? A sã doutrina, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim. Então a igreja nasceu disso, né? Da gente perseverar nisso. Então se a gente for pegar um pouco da história do cristianismo, né? A gente vai ver que começou lá que a Roma perseguia os cristãos, perseguia os cristãos. Então teve um momento que Roma viu que quanto mais perseguia os cristãos, mais matavam os cristãos, mais cresciam e mais a palavra era propagada. E ali a gente vê o que Nicodemos falou, né? Sim. O Sinédrio. Cara, se for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Não tem coisa que vai parar. Não foi, não. Exatamente, não tem como. É necessário ser cumprido algo, né? Sim. Então o Robson falou aqui, Deus hoje nos deu livre acesso. Então, desculpa, Nicodemos não, Gamaliel, perdão. Gamaliel falou isso lá no Sinédrio. Sim. Então podemos ver que o Senhor nos separou todos como reis e sacerdotes, né? Que vai falar lá em Apocalipse, né? Deus se separou todos como reis e sacerdotes, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo, né? Então, voltando a essa parte, né? Então, o evangelho sempre foi propagado, até chegar ao ponto que Constantino, né, viu que, cara, eu preciso unir tudo isso aí, porque eu não estou conseguindo. Eu estou perseguindo e não está dando jeito. Até que o momento que Constantino foi e uniu isso. Pegou todos os cristãos, pagãos, tentou ser uma coisa só e a igreja se tornou o quê? Do Estado, né? Sim. A igreja se tornou parte do Estado. Então isso, tinha ali, se não me engano, Clero, né? Que era um líder ali de Roma, né? Um líder religioso. Ele era o único que tinha acesso às escrituras. Então, assim, as raízes da igreja começou a se perder. As raízes que lá onde começou, lá em Atos 2, que era na perseverança, da doutrina dos apóstolos, na comunhão a partir do pão, nas orações, tudo isso começou a se perder. Por quê? A essência, a raiz disso começou a se perder. Então a igreja não conseguiu mais ter acesso às escrituras. A igreja já não ficava para alguns, né? Isso, exatamente. O que eu falasse para, por exemplo, né, vamos supor que eu e o Robson, o que eu falasse para o Robson era aquilo. Era aquilo que era o cristianismo, aquilo que era propagado. Era o que era ditado pela própria igreja lá, o Papa, ou quem fosse. Isso, no caso, né, nesse período aí que era Clero, né, era o líder, né, religioso ali. Então, e nisso começou a se perder. Então, o cristianismo ficou deturpado, né? Então, não conseguiram ter acesso. Então, tudo isso, os cultos eram feitos em latim. Sim. Então, nem era todo mundo... antigamente era a língua... Isso. E nem todo mundo entendia latim. Então, como é que eu vou entender que você está falando de Cristo se eu não estou entendendo isso? Tipo inglês de hoje. Então o cristianismo ficou perdido, mas nisso ainda tinham cristãos que eram daquela verdadeira essência, mas só que não tinham voz. Né? Tinham cristãos que ainda lutavam por isso, mas só que de uma forma mais oculta, mas não tinha essa voz que a igreja, né, romana ali, católica romana, a potência ali que atingiu o pessoal falar. Isso. Então existia um grupo, né, de católicos ali, né, que dentro deles tinha, eu estou tentando resumir muito isso aqui, para a gente chegar no assunto. Aí tinha um grupo, né, então dentro desse grupo tinha Martinho Lutero e Agostinho, que foram dois líderes ali, né, que começaram não, isso aqui que você está falando tá errado. Não, mas as escrituras falam assim, porque você está falando isso para as pessoas. Pagar por salvação e assim ser perdoado de pecado. Não, até para você ter Cristo, você tinha que, daqui que você vai, aí você vai receber. Então isso tudo foi depois. Não mudou muito não, né, irmão? Hoje ainda tem. Hoje ainda tem. E foi isso, entendeu? Então acabou que aconteceu essa reforma protestante, que foi essas 93 teses, né, que Martinho Lutero e Agostinho fizeram, né, de reforma protestante. Então isso começou a igreja,
andar. Então a igreja começou a perceber que existia um sistema ali. Poxa, os católicos estão perturbando isso, estão falando isso, e Martinho Lutero, os protestantes estão vindo falando isso. Então calma aí, existe um sistema dentro disso daí. Então eles começaram a entender isso e seguir essa, no caso, o cristianismo de forma propagada que estava sendo por Martinho Agostinho, né? Então chegou um certo momento que todo líder, uma hora a pessoa não vive para sempre, morreu. Então, antigamente tinha muito isso. As pessoas morriam, exemplo, o Lutero morreu, aí tinha um grupo que seguia ele. Então, o que eles fizeram? Opa, então isso é uma denominação. Lutero, então eu vou fundar isso aqui, luteriano. Entendeu? Então você é luterino, você é luteriano. Entendeu? Então aí tinha os presbíteros, tinha uns grupos que eram, depois da reforma, tinha diversos grupos. Sim. Né? É que vai ramificando. Vai ramificando, porque era a Europa toda, não tem como ficar só uma pessoa. Então diversos grupos. Então isso tinha seus líderes, e esses líderes começaram a falar. Uma hora morreram esses líderes, então entenderam que aquilo era a referência dele para presbiteriana, lá em Inglaterra, anglicanos. Sim. Então começaram a surgir esses grupos denominados. Sim. Então assim, isso você vê que nesse meio termo aí foi perdendo essa essência lá da igreja como era. E simplesmente o Senhor nos ensinou que a gente deve perseverar o quê? Na doutrina dos apóstolos, que é a palavra nos ensina, nas orações, no partir do pão, que é a comunhão ali do corpo de Cristo, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Sim. Então o Senhor, isso tudo foi se perdendo nesse meio termo. Então aí que começou ainda o sistema entrar dentro da igreja. No meio de tudo isso tinha um grupo chamado, denominados assim por outras pessoas, não por eles mesmos, os puritanos. Sim. Puritanos às vezes sai como forma pejorativa, por quê? Diziam que eles eram puros. Sim. Mas não quer dizer que eu sou puro, dando exemplo como se eu fosse puro, naquela época. Eu sou puro, ele é sujo. Não, é porque eles não tinham uma denominação específica. Eles resolviam seguir o verdadeiro cristianismo, que era lá atrás, onde começou tudo.